Vamos lá, então. Primeiro eu vou colocar para você, torcedor corintiano, para você, o Augusto é uma grande pessoa. Cara decente, do bem, e está tentando, já é a segunda vez, foi vice do Cittadini. Augusto Melo, minha idade, 54 anos, né, empresário, já trabalhou no clube como assessor da base, 2015 e 2016, um dos vices da chapa do Ricardo Maritan, que desistiu da presidência, o outro será o José Antônio Avinéia, né? Concorreu a vice do Cittadini, e essas coisas aqui eu vou ler, porque você colocou no seu projeto e você meteu no cartório. Responsabilidade fiscal. Exato. Que é alterar o estatuto para que o dirigente seja mais responsabilizado. Se ele ganhar, é o seu caso, juntamente com a sua família. Ah lá. Financeiro, credibilidade financeira e moral. Jurídico, grandes especialistas na área, clube social, administração, arena, espetáculos e atrações, coisa que não tem nada, gestão da marca, né? E aí os ingressos, congelamento de preço para as crianças, Corinthians Solidário, ingressos para pessoas carentes, parabéns. Eu acho que isso é maravilhoso, porque hoje ficou elitizado o Corinthians, shows de eventos, calendário de eventos, institucional, projeto Lampião e valorização dos ídolos. Então vamos lá, eu vou ficar por último, porque senão eu falo que nem a cobra. A sua primeira pergunta para o grande Augusto, que talvez, né, seja o bola da vez. Tá legal, vamos lá então. Augusto, um prazer estar falando com você, boa noite. E o que eu queria começar falando com você é o seguinte, a gente sabe que o Corinthians hoje atravessa a sua pior crise financeira da história, né? A gente sabe da dívida acima de 900 milhões, tem um estádio que a gente não sabe exatamente, não sei se você sabe, se você souber, por favor, porque a gente não sabe exatamente o valor dessa dívida. Então, assim, um quadro muito complicado da parte financeira. O que eu quero saber de você é o seguinte, você ganhando a eleição, você acha que com 3 anos é suficiente para você conseguir reestruturar, principalmente a parte financeira do clube? Eu já conversei com pessoas que conhecem o Corinthians e eu acho muito pouco. Por quê? O exemplo que eu dou é o seguinte, o Paulo Nobre, quando pegou o Palmeiras numa situação que não era nem perto da que está o Corinthians hoje, precisou de pelo menos 4 anos para conseguir reestruturar um pouco a situação financeira do clube. Você com 3 anos, o que você pretende fazer e o que você acha que você consegue fazer nesse período? Bom, primeiramente, boa noite, craque Neto. Obrigado. Boa noite, Veloso. Boa noite, Luiz. Boa noite, Vitão, que faz muito tempo que eu não converso. Obrigado pelo espaço, é um prazer estar falando com vocês. Realmente, Veloso, 3 anos é pouco, mas o importante é nós entrarmos e abrir essa credibilidade no mercado. Há 1 ano e 9 meses a gente vem trabalhando incansavelmente por um grande projeto dentro do nosso clube, tá? Vamos procurar os melhores profissionais do mercado, o que a gente precisava de uma sustentabilidade, parte jurídica, que se você for ver hoje, nosso jurídico, ou ele faz acordo ou ele perde. Dificilmente nosso jurídico ganha alguma coisa. Verdade. Dentro desse mercado, dividimos o nosso jurídico em 4 pilares. Fomos buscar um dos melhores na área trabalhista, fomos buscar um dos melhores na área esportiva, um dos melhores na área de contratos, que é para rever todos esses contratos que o Corinthians tem hoje. O que for bom, claro, com certeza daremos uma sequência. E o que não for bom para o Corinthians, com certeza vamos estar revendo. O que conseguir rescindir, o que não, a gente tentará entrar no acordo. E o principal de tudo isso, nós vamos buscar hoje um dos maiores advogados na área de recuperação de dívida. Todos nós sabemos que tem dívida lá que talvez até esteja prescrita e está inclusa nessa dívida de 902 milhões. Acredito que uma gestão diferente, com grandes profissionais, o Corinthians se recupera rapidinho porque vai dar credibilidade para o mercado. É tanto que quando eu fui aclamado para sair como presidente, a primeira coisa que eu quis é montar um departamento de compliance, que inclusive com o meu grande amigo Herói, na época, a eleição passada, que foi, ele já falava de um compliance para nos dar credibilidade. Explica o que é isso, Augusto, tem gente que não sabe o que é isso, por favor. O que é isso? O compliance é nada mais como um departamento investigativo no qual eu estou tirando um pouco o meu poder como presidente. Sócio, conselheiro, jogador, diretor, todos serão investigados, certo. Todos terão que fazer um trabalho profissional, um trabalho honesto. Então, isso é um departamento que vai tirar um pouco a minha autoridade. Eu vou estar sendo investigado
Por que isso, Neto? Porque eu sou o único presidente da história do Corinthians que vai acabar o mandato e vai continuar vivendo o resto da sua vida dentro do clube social, porque ali é nosso quintal. Muito bem falado. É que, diga-se de passagem, eu vou ficar em quarto para fazer a pergunta. Luiz Teixeira, da Rádio Band News, do Baita Amigos, pai da Sofia, falando com talvez o futuro presidente, aí depende da eleição, depende do Mário Gobi, que vai estar dia 13 aqui, e vai estar também o Duílio dia 20. Os três presidentes, os três candidatos à presidência do Corinthians. A pergunta para o Augusto, que é boa, gente. Boa noite, Augusto. Prazer falar contigo. Você terminou a resposta do Veloso falando sobre o social, que é o quintal do Corinthians, né? E é sobre o social que eu queria falar. Você tem no seu plano de projeto para a presidência separar o social do futebol? E aí eu queria entender mais qual que é a sua ideia, porque isso já passou pelo planejamento de muitos presidentes e nunca sai do papel. Eu queria saber o que você pretende fazer com isso e também na questão das escolhas de quem vota. É uma reclamação quase que corriqueira da torcida do Corinthians, que só os sócios podem eleger os presidentes do clube. E aí você coloca 30 milhões à mercê, entre aspas, de 3 mil sócios. E eu queria saber se você pensa em algo nesse sentido também. Obrigado pela pergunta, Luiz. Eu tenho quase 39 anos de clube. Já fui assessor de departamento, fui conselheiro por 2 vezes, elegi minha chapa, dei espaço para outros. Eu fui um dos caras que, junto com, na época, com a chapa 23, brigou pelo fim do chapão. Para que tenha a chapinha, para que se renove também o conselho. E durante esse tempo todo, eu trabalhei muito no clube. Por conhecer do clube, nós fomos trabalhar, há 1 ano e 9 meses eu venho trabalhando em cima de um grande projeto para o clube. Por quê? O clube hoje ele tem um déficit de 30 a 40 milhões todo ano. O que seria isso? Nós vamos parar de tirar esse dinheiro do profissional para que a gente invista mais na base e que a gente tenha um time mais competitivo. Por exemplo, o clube social ele está cada vez mais deteriorado. Nós vamos daqui a pouco se tornar uma Portuguesa, um Juventus, porque o nosso time profissional não tem mais dinheiro para sustentar o nosso social. Por isso que as pessoas falam até que eu sou um pouco louco, mas eu quero deixar uma coisa bem clara, tá? O Walt Disney também era louco, e vê o que aconteceu com a Disney. E eu sou um corintiano, mais um bando de louco, que estou fazendo um projeto louco, audacioso, totalmente sustentável, sem o Corinthians gastar 1 centavo. Já temos 4 incorporadoras que querem comprar o nosso projeto. Nós vamos dividir o nosso clube social. Um social para que os nossos sócios frequentem e um parque temático onde terá uma arena, onde terá brinquedos, onde terá lojas a céu aberto para que os sócios voltem para dentro do clube. Né? Receita, Neto. E vou te dar um exemplo. Tudo isso é receita. As pessoas me falam que eu sou louco, Neto. Que eu estive na Inglaterra há pouco tempo e lá eu conheci a roda gigante. Só que eu vim para o Brasil querendo fazer um dos maiores distintivos do mundo, porque a nossa marca está muito judiada. Eu quis fazer uma coisa diferente para que seja reconhecida mundialmente. E eu fui procurar um dos maiores arquitetos do mundo, que desenhou a cidade Ferrari em Abu Dhabi, que participou da construção Downtown, é o único arquiteto brasileiro que participa da arquitetura da Disney. E quando eu levei o distintivo para ele, Neto, ele falou, vamos fazer esse distintivo rodar. E ele criou uma roda gigante, Neto. Oh, que bonita. Que é uma coisa maravilhosa, que nos trará uma receita enorme. Por exemplo, Estados Unidos, lá tinha 2 marcas de refrigerantes que brigaram. No Parque São Jorge. É no Parque São Jorge, né? Dentro do Parque São Jorge. Parabéns. Dentro do Parque São Jorge. Vou te dar um exemplo, Neto. Nos Estados Unidos, tinha 2 marcas de refrigerante que brigavam por uma maior venda. Pode falar as marcas. Não sei se posso falar o nome. Pode falar o que você quiser. Pode falar o que você quiser. Coca-Cola e Pepsi. Os patrocinadores seus, pode falar o que você quiser. Isso. A Coca-Cola e Pepsi. E a Coca-Cola pediu para fazer essa roda gigante e quis patrocinar colocando ela na marca. Seria um name rights. Então nós temos essa roda gigante, já temos 2 patrocinadores brigando, inclusive uma que nós queremos transformar no preto. Isso trará uma receita enorme, sem o Corinthians gastar 1 centavo, Neto. Fora o que vai se arrecadar. Nós teremos um hotel dentro também. Esse hotel, nós moramos em prédio. Nós temos o apartamento, mas não temos o terreno. Então nós pagamos o condomínio. Esse hotel pagará um hotel enorme para nós, onde o clube começa a ser sustentável. Criaremos um departamento comercial só para o clube, onde cada departamento
será autossustentável, vai vender seu espaço, vai vender o seu comercial. E aí a gente começa a ser sustentável e parar de tirar dinheiro de profissional. Isso tudo, Neto, já temos patrocinadores para isso. Todas essas propostas que eu estou te falando, Neto, como você começou o programa, registrado em cartório, assinando meu impeachment no dia seguinte. Isso prova a nossa idoneidade, prova que a gente já tem parceiros. E vem mais gente por aí, Neto, que a gente ainda não pode falar, tá? Tudo bem. O Corinthians vai ser autossustentável e vamos parar de tirar dinheiro do profissional. Vai voltar como os anos 80, vamos voltar a colocar dinheiro no profissional, Neto. Isso é importante. E aí, só de você colocar em cartório e você ser responsável pelo seu próprio impeachment, se você não fizer o que você está falando, né, já mostra a sua dignidade. E em relação, eu vou ficar por último. Vitor, a pergunta para o Augusto, que é candidato, que por sinal, hashtag Corinthians mais forte, porque hoje está muito fraco, né? Nome da chapa. Boa noite, Augusto, tudo bem? Faz tempo que eu não falo com um amigo. Augusto, torcedores me perguntam muito por eu ser declaradamente corintiano. Ninguém percebeu isso. Não, mas me perguntam quando falam assim, quem é os candidatos. Você é o menos conhecido da torcida. A torcida conhece o Mário Gobi do Duílio. O Duílio é diretor de futebol, o Mário foi presidente e diretor de futebol. Você é muito conhecido do clube, né? Você era muito frequente no Canindé. Canindé, para quem está assistindo o programa, é o antigo terrão, onde tinha os futebols de solo. É o final do clube ali, né? É onde você era bastante popular no clube ali nessa área. Eu comia costela e tomava cerveja ali com o meu grande amigo que veio a falecer de acidente de carro. Agora, me chamou a atenção, Augusto, uma coisa em relação à campanha, a viabilidade, né? Eu acredito que a situação é favorita quando a oposição se divide. E essa vez, por exemplo, você tinha um Roque Cittadini, de quem você foi vice na última eleição, que te apoiava, e essa semana ele e o Paulo Garcia indicaram apoio ao Mário Gobi, que é outro que nessa eleição está como oposição. A leitura de fora que as pessoas fazem, que isso foi uma maneira, que o Mário Gobi é o candidato mais viável a ganhar do Ilho, candidato da situação. Eu queria saber a viabilidade da sua chapa. As propostas suas são conhecidas do sócio, né, mais do que da torcida, está colocado no seu Facebook. Mas, assim, a viabilidade de ganhar a eleição, você tem duas chapas populares que te apoiam no clube, duas chapinhas, 77 a 76, né? Tem o Vladimir, o ex-jogador da Democracia. Temos quatro chapas oficiais. Mas, assim, viabilidade, você vê viabilidade nessa candidatura? Toda vez que começa a campanha, pensa assim, será que é possível até a eleição ter alguma composição? Não, você é candidato e há viabilidade real de ser eleito candidato? Deixa eu só acrescentar. Quando teve uma reunião lá na Calunga, ele levantou e foi embora. Se for mentira minha, você fala. É que o Paulo Garcia... Não. Do que você perguntou, sim, eu só estou dando a dedo. Teve uma reunião lá para tentar fazer isso. Ele foi o primeiro a levantar e ir embora. Se for mentira minha, você pode me desmentir eu aqui. O Augusto tem se mantido fiel à oposição já há algum tempo no clube, né? Tem sempre ficado ao oposto da chapa Renovação e Transparência, preto e branco, que é a do Duílio. E Augusto? Obrigado pela pergunta, Vitor. O único candidato de oposição hoje, Vitor, chama-se Augusto Melo, tá? Quando eu fiz parte da base, Vitor, eu fui um dos caras que peguei mais escândalo na base e mais explodi escândalo na base. Quero deixar uma coisa bem clara. Foi quando eu entreguei meu cargo, pedi para sair e comecei a entender o outro lado da situação. Deixa eu te contar o seguinte. O que o Neto está falando. No dia 12, exatamente, me chamaram. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Perfeitamente. Desculpa, é que fugiu o áudio aqui. Não, o mundo tá te ouvindo. Tá. Pode ficar sossegado, você não era conhecido, mas vai ficar agora. Neto, no dia 12, eu cheguei em casa 8 horas da noite e recebi uma ligação. Augusto, você abre mão das suas vices para a gente montar uma forte chapa de oposição para brigar com a situação? Claro, tudo que nós queremos é uma oposição única e vamos brigar. Quando eu chego no escritório, já estava tudo armado. Tinha gente que eu nem imaginava que teria que estar lá. E aí foi pedido para mim o seguinte, Neto, para mim abrir mão da minha candidatura por uma pessoa que é desconhecida. Eu venho há 1 ano e 9 meses trabalhando incansavelmente, sem final de semana, sem vida social, sem poder botar um short e curtir meu clube. A partir do momento que pediram para mim sair como candidato, eu resolvi trabalhar e buscar um projeto profissional para que tirasse o Corinthians dessa situação. E lá na hora, Neto, por incrível que pareça, eu perguntei para as pessoas, mas espera aí, vocês querem que eu retire a candidatura para quem? Se eu estou 1 ano e 9 meses. Aí eu perguntei para o Paulo, você é candidato? Paulo falou, não, Augusto, eu não sou candidato. Então como é que você quer que eu abra a mão? Não, eu vou lançar o Piovesan, Não, espera aí. Então faz o seguinte,
vem Piovesan como meu vice, quem mais? Pode colocar mais um como meu vice, fechamos uma chapa forte, saímos daqui, pode ter certeza que vamos ganhar a eleição. Aí, de repente, vem um representante do Mário Gobi, conversa com o Paulo, falou, não, vamos deixar uma semana antes da eleição, quem tiver à frente das pesquisas, abre-se a mão e sai um candidato. A coisa estava tudo armado, Neto, tudo armado, é tanto que eu vou chegar no final aí que você vai entender. Aí eu falei, peraí, nós temos um compromisso, vocês me chamaram aqui com uma situação, eu estou vindo aqui e está tendo outra. Eu quero deixar a coisa bem clara, meu compromisso com vocês é aqui hoje. Formamos uma chapa forte, saímos daqui como um candidato único e vamos vencer essa eleição. Eles não aceitaram. Aí eu falei para eles, então, muito obrigado, nos vemos na urna, boa sorte para todos. Porque é um fato de respeito com as pessoas que estão 1 ano e 9 meses comigo, estamos gastando dias, horas, tempo, dinheiro, para chegar a uma semana da eleição, eu retirar minha candidatura, quer dizer, é falta de respeito que as pessoas estão me apoiando. Isso está provado hoje, Neto. Hoje eu sou o candidato mais forte do clube. Verdade. Sou um cara muito conhecido no clube. Estamos com uma porcentagem muito forte fora do clube. Eles estão vendo que a eleição praticamente está caminhando para nós. Eles resolveram se juntar para nos bater. Nós temos 4 chapas oficial, praticamente 10 para 11 chapas com 80% a 90%. Tá? Quero agradecer porque nós precisamos também renovar o conselho. Está na hora de uma mudança geral, está na hora de um choque de gestão jamais visto no futebol, nós faremos isso. Nós temos a chapa 30, chapa 76, chapa 90. E 77. Chapa 77, que é uma chapa que nós criamos. Temos a chapa 23, que está uma boa parte nos apoiando. A chapa 21, que o que fizeram com a chapa 21 é um absurdo. Eu faço parte da chapa 21 e você vai ter meu voto. Aliás, a chapa 21 já tem o projeto dela para o próximo estatuto, que o próximo presidente ele tem que se responsabilizar fiscalmente, tem que se responsável pelos seus bens. Aí nós vamos saber daí para frente quem quer ser presidente, porque nós mexemos com dinheiro de 35 milhões de pessoas, não é com o dinheiro da nossa empresa. Muita gente que está vindo de nosso programa não entende muito bem as questões da chapa. No Corinthians não tem 3 chapas, por chapa dos 3 candidatos. São chapinhas de até 20 pessoas que apoiam candidatos. 25 pode ser independente, né? Por exemplo, o Duílio faz parte da chapa 22, que chama Preto e Branco. É do grupo do Andrés, que é outra chapinha, que é a Renovação e Transparência. Eu faço parte da chapa 21. Apoio Augusto, por exemplo, eu sei de cabeça a Invasão, que é a 76, a 77, enfim. Eu tenho conhecidos e amigos em diversas chapas de candidatos, né? Mas assim, no Corinthians não tem 3 chapas que a pessoa vota. Os conselheiros fazem campanha por si e eles acabam levando voto. Então, a lógica do torcedor que está vendo uma coisa, Augusto é conhecido. A lógica do clube é uma lógica completamente diferente. Então, a pergunta que o Luiz fez é importante, porque não adianta também você e os outros candidatos dão uma ideia para o Corinthians Futebol, que é o que 90% das pessoas querem saber, que é a torcida, se quem elege, quem frequenta o clube são os sócios. Não é... 90% do seu papai já afirmado dos sócios são corintianos, né? Mas, enfim, o interesse é outro. O cara paga... são coisas diferentes, né? São 2 eleições, Vitor. Uma para o conselho e outra para a presidência. Mas elas acabam... Só que elas acabam uma influenciando a outra, né? Os conselheiros acabam fazendo... Uma influenciando a outra. Isso. Por isso que hoje nós estamos bem fortes, porque nós temos uma base muito forte. Nós temos praticamente 10 chapas nos apoiando. E nós temos votos na chapa de toda a situação, todo o pessoal dos outros 2 candidatos. Por quê? Porque nós temos um grande projeto para o clube, nós temos um projeto para o futebol, nós vamos abaixar o ingresso, nós vamos congelar o ingresso anualmente. Aí as pessoas me perguntam, você é louco? Como eu sou louco? Eu quero tirar as cadeiras da Sul, que todo mundo assiste os jogos de pé, inclusive dos visitantes que usam essas cadeiras como arma para atacar no nosso torcedor. A partir daí eu vou começar a ter 2.000 ingressos da parte Sul, porque é a mesma visibilidade da Norte. Ela vai ter um preço justo. Se eu equiparar, por exemplo, Vitor, R$50 na média do ingresso, 50 mil ingressos, eu tenho 2,5 milhões de renda, sendo que hoje um jogo inexpressivo nós temos 1 milhão, 700, 800, 1 milhão e 200. A partir do momento que eu tenho a minha arena na lotada, eu exijo mais do meu patrocinador master, eu exijo mais da televisão, eu exijo mais da placa, eu aumento o meu fiel torcedor, que é o nosso projeto para levar para quase 300 mil. Você falou uma coisa muito importante para o torcedor que está ouvindo, o Gol Norte... É o gol de ficar organizadas, é o gol da Radial Leste. Organizados. O Sul, que o candidato falou, é outro gol. E a queixa que a torcida tem muito grande do fiel torcedor é como as organizadas têm um torcedor à parte, por questão até de lei.
esse setor sul esgota muito rapidamente, né? E as pessoas não conseguem ter dinheiro para comprar o leste-oeste, que é mais caro. É um problema, é uma reclamação frequente dos torcedores. Nós vamos trazer o Corinthians de volta para o corintiano, Vitor. 75% da arena vai ser para o torcedor, para nós, para o povo. Com isso, eu tenho a arena lotada, eu consigo alta receita através de outros patrocínios. Fora o que eu vou ter de arena, fora o que eu vou ter de fiel torcedor. Nós vamos deixar lá a parte oeste, 25% da arena para as pessoas que têm uma condição melhor financeira. Ela vai pagar o preço que ela queira ter o conforto dela. Só que também nós temos outro projeto para esse pessoal da cativa, do setor norte. Eles compram o ano todo, só que tem determinados jogos que eles não vão. Então eles nos avisam 2 dias antes dos jogos, nós devolvemos para eles 40% e o Corinthians ainda arrecada mais 60% em cima disso. Então, isso tudo pensando no torcedor. A arena hoje, na nossa gestão, ela vai ser 75% para o torcedor, com um preço acessível. Eu recebo ligação de pessoas carentes de Itaquera, no meu Instagram, no meu Face, no meu particular. Poxa, Augusto, eu não conheço a arena, é meu sonho conhecer a arena. Nós vamos ter uma média de 1.500 a 2.000 ingressos dentro da arena cadastrado para essas pessoas conseguir assistir. Eu venho visitando comunidades. Há 2 sábados atrás eu estava 8, 9 horas da noite dentro de Paraisópolis, em pleno sábado à noite. Fizemos uma parceria com algumas ONGs. Nós vamos ter 1.000 ingressos todo jogo para as crianças carentes e formando novos corintianos e trazendo essas crianças para o esporte. Não seja só o futebol, mas na natação, no futsal, no basquete, até para jogar bote, sabe? Que todo mundo brinca. Então nós vamos trazer essas pessoas para dentro do clube. Então nós temos projeto para as 2 situações. E o Corinthians vai sair disso. Agora, as chapas, Vitor, é a base para o presidente. Para você ter uma ideia, o Mário Gobi ele tem 2 chapas, o Duílio tem 5 chapas, nós temos 10 chapas, caminhando para 11, 12 chapas. Nós temos uma base forte do clube. Por quê? Porque eu conheço tudo de clube. Nós vamos ter todo jogo 3.000 ingressos para os sócios lá dentro, com preço acessível. Nós vamos, pelo menos uma vez por mês, trazer o profissional para fazer um coletivo na Fazendinha. Isso trará o sócio, como era o nosso tempo. Eu me lembro do Neto, lá no Bar da Torre, o próprio Casagrande, o próprio Sócrates na época ali. O Neto até cortava o cabelo ali. Com o Edson. Então, para a gente poder ter o calor do jogador, tirar foto com ele, pegar autógrafo. Isso você tem toda razão. Pode agora falar, eu vou fazer a pergunta agora. Como é que você consegue pagar a dívida? 902 milhões. O que o Andrés conversou com você nesse momento todo? Se você vai fazer uma auditoria de todas as dívidas que tem, e se o Mário Gobi é a oposição ou se ele é a situação. E depois dessas 3 perguntas, se você puder me responder, eu vou colocar tudo que tem aqui. Toda a situação financeira do Corinthians e quero conversar com você, com o Veloso, com o Luiz e com o Vitor, como é que você vai poder fazer com que o torcedor entenda que nesses 3 anos você vai ter que pagar muita dívida e você vai ter que fazer muita coisa importante para o torcedor corintiano. Porque no hino, salve o Corinthians, a verdade esse hino, falei hoje nos donos da bola, alguém vai ter que salvar o Corinthians, porque o Corinthians está cansado de salvar as pessoas. E eu, como ídolo do Corinthians, e um dos maiores, diga-se de passagem, e graças a Deus, eu quero te fazer isso. O Andrés toma conta do clube há muito tempo. Ele tomou conta do clube desde 2007 e fez uma administração incrível em 2007. Depois, é uma lambança atrás da outra. Só dessa, agora de 1000 dias, depois eu vou colocar, contratou 42 jogadores. E você, no seu Facebook, você disse que vai acabar com o Sub-23. Você disse isso. Né? O que você pode falar do Andrés? Se o Mário Gobi é oposição mesmo, né? Que depois eu vou perguntar para ele também. Aqui no próximo no dia 13. Ele disse para mim que não é mais. E que já tinha pedido para o Andrés largar a presidência do Corinthians, que eu vou perguntar para ele, e estou falando para você. Porque ele tinha pedido para que o Andrés largasse a presidência e deixar para o vice. O que você pensa do Andrés, o que você pensa do Mário Gobi e o que você pensa dessa dívida aí? Neto, tudo na vida existe um ciclo. O Andrés, eu conversei algumas vezes com ele, porque eu precisava ter acesso ao jurídico, ao administrativo, à arena, à CT. Ele me deu total autonomia para que eu visitasse, para que eu conhecesse o total problemas do Corinthians. O Andrés fez um primeiro mandato bom, depois se perdeu no tempo, indicou algumas pessoas que aumentaram as dívidas, aumentaram os processos trabalhistas, diminuíram as nossas receitas.
E os títulos escondeu muito, maquiaram muito. Verdade. Então, eu acho que já se venceu o ciclo. Está na hora de uma renovação, está na hora de colocar pessoas novas, pessoas como nós, que temos um projeto audacioso, que temos coragem. E já conversamos com grandes empresas que querem participar, desde que esteja uma coisa limpa, transparente de verdade. Então, qualquer outra pergunta, Neto, desculpa. Se o Mário Gobi é situação ou oposição? Não, Mário Gobi, Neto, o único candidato de oposição é o Augusto Melo, está visto aí nessa junção. Você pega o próprio Paulo Garcia, que foi para o lado dele, o braço direito do Paulo Garcia está apoiando o Duílio. Então, quer dizer, estão segurando voto porque sabe que a gente está forte. Hoje nós somos um candidato que temos grande chance de ganhar a eleição, por isso que existe segurando voto aqui, segurando voto para que não venha para o Augusto. Só que o Augusto, graças a Deus, está crescendo muito com as chapas, porque é as chapas praticamente que vai eleger o próximo presidente. Sim. Nós vamos ter uma eleição atípica, com menos eleitores. Quanto você acha que vai ter? Então, eu acho que uns 2.300 a 2.500, né? Também penso um absurdo. As últimas foram por aí, né? Também penso assim. Outra coisa, e como que você vai pagar a dívida? Porque, não sei se você viu a entrevista que o Matias Dávila deu para a Rádio Bandeirantes. Ele disse que está tudo bem, está tudo uma maravilha, que o dinheiro dos 500 milhões, 3 vezes salário atrasado. Como que você vai pagar essa dívida? Tudo que você falou em relação à chapa, em relação a tudo, a sua honestidade, só de você fazer tudo bem. Mas como que você paga 1 bilhão? Como é que você conversa com a Globo? Como é que você conversa com os patrocinadores? E também, você não acha que 300 milhões vender o estádio e pagar 1,5 milhão por mês não é dinheiro de pinga? Gostaria de acreditar no que nosso diretor financeiro esteja falando, né? Porque assim assumiria um clube numa maravilha, não teríamos problema nenhum. E como que você paga essa dívida? Qual que é o pensamento seu de pagar uma dívida de 1 bilhão? Por isso que nós fomos procurar grandes projetos, Neto. Por exemplo, criamos uma operadora de celular, não é parceria com chip, vai ser uma operadora que já está pronta, está no forno, é só sentar e começar o trabalho. Isso nos trará uma receita enorme. Criamos uma rede social, como se fosse um Facebook, um Twitter, um Instagram, que os corintianos vão passar a ter acesso a tudo isso e começa a ter um rendimento através das redes sociais. Primeiramente, Neto, eu tenho um grupo de especialistas da USP que estão trabalhando para a gente nessa equação de receita e déficit. Nós arrecadamos hoje 450 milhões, não podemos gastar 600. Vamos fechar as torneiras, daremos o maior choque de gestão jamais visto no futebol. O Corinthians precisa de uma renovação, Neto. E fora isso, tem mais 2 projetos que a gente vai estar apresentando mais uns 10 dias, Neto. Inclusive com uma carta para a imprensa, com investidores querendo investir no Corinthians. Certo. Por isso que essa dívida não nos preocupa. A Arena hoje, respondendo ao Veloso, ela tem uma dívida de 536 milhões. Nós estamos brigando aí para diminuir 50 milhões, que parece que é de juros, alguma coisa assim, que é a última vez que eu conversei com o Andrés. Mas parece que a gente tem um grande problema aí também. Honorários de advogado que vai aumentar 40, 80 milhões, é um outro problema que está para estourar aí. Meu Deus, por isso 40, que a gente 80 milhões para advogados? Pelos que a gente está sabendo aí, estou sabendo pela imprensa também, que tem os honorários de advogado, que vai ser complicado, não estão abrindo mão, espero que isso não seja verdade. Criaremos uma arena, a nossa arena é múltiplo uso, ela tem que ser usada para entretenimentos, para shows, para que traga receitas, né? Então nós temos um grande projeto que trará muita receita, mas o principal, Neto, é fechar as torneiras, parar de gastar, Verdade. Parar de investir igual está sendo investido no futebol, por quantidade, não por qualidade. E a partir do momento que a gente tem um clube sustentável também, Neto, começa a sobrar dinheiro mais para a gente investir no futebol. Vou dar um outro exemplo. Fechamos com uma das maiores empresas de energia elétrica do mundo. Projeto Lampião. Hoje o Corinthians ele gasta quase 1 milhão de lâmpadas ano. Essa empresa, ela nos dará 5 anos de garantia sem gastar 1 centavo em lâmpadas. Trocará toda a nossa iluminação de CT, de base, de arena inclusive, trocando toda a aparelhagem, trocando toda a parte de iluminação sem custo nenhum para o Corinthians e, além de tudo, uma economia de quase 60% ao mês. Então isso já começa a dar economia para o Corinthians. Você vai modernizar, né? Vamos colocar aqui, Augusto. Eu quero colocar aqui para o Veloso, para o Luiz e também para o Vitor, que foi importante o Vitor falar das chapinhas. Por exemplo, a chapa que eu faço parte é 21. Então a gente tem lá os 25. Naquilo que o Herói pediu,
Cada um vote para quem quiser. A gente não. A chapa Algumas 21, chapas não apoiam nenhum dos três. a chapa 21 não apoia o Augusto, não apoia o Mário Gobi e também não apoia o Duílio. Mas todo mundo vai ter que votar Candidato. e você vai no seu candidato. Cada um escolhe quem quiser. E aí você, corintiano que está assistindo aqui, quem não é corintiano, e a gente vai dar oportunidade para o São Paulo, a gente vai dar oportunidade para todo mundo para vir aqui para querer falar. Aqueles que presidentes, aqueles que são candidatos à presidência do clube que quiser. E vai e fala o que você quiser. O Mário Gobi vai falar aqui, vai discutir com a gente, vai conversar, que é campeão brasileiro, é campeão mundial, é campeão da Libertadores e sempre teve do lado do Andrés. E agora está contra. Né? O Paulo Garcia, que disse que ia ser candidato, chama todo mundo lá, eu não sou candidato e quer escolher quem vai ser. Tá certo isso? Me desculpa, mas não tá. Mário Gobi. Né? Agora está apoiando o Mário Gobi e apoia o Cittadini também apoiando. O Cittadini apoiando. Dois fecharam com o Mário Gobi essa Então semana. cada um fecha com quem quiser. E aí vamos perguntar para eles. Se até outro dia o Cittadini não prestava para ser presidente. Até outro dia o Paulo Garcia era para ser conselheiro. Aí não é mais, quer chamar os caras para comandar tudo. Tu lembra que eu falei dos donos da bola, Veloso? Tá lembrado de tudo que eu falei? Então vamos lá. Situação financeira, lê para mim, Veloso. Situação financeira, alguns números recentes para entender a situação do clube. Dados do portal Meu Timão. Em 2019, o déficit foi de 195 milhões. Meu Deus do céu. Corinthians pegou empréstimo com bancos do BMG, 25 milhões, e também o Daicoval, 44 milhões. Deu 70... 40, 60, 65, 69, quase 70 milhões. Com 3 meses de salário atrasado, o dinheiro do Pedrinho já foi. Já foi. A nota oficial do Corinthians, 107 milhões em contratações, integram ativos do clube e tais operações, todas contraídas junto a instituições financeiras e nos balancetes do clube. Números 2019, consultoria EY. Receita 2019, 426 milhões. Caiu, né? De 18. Endividamento líquido, 765 milhões. Resultado operacional de 2019, 177 milhões. Como ajeitar isso, Augusto? Olha o absurdo, né, Neto? Há 2 anos atrás, o Flamengo ele tinha metade da nossa receita. Hoje ele tem o dobro da nossa receita. Verdade. E o Corinthians é uma das maiores vitrines do mundo. Nós temos 35 milhões de torcedores, onde 75,6 são consumistas. Toda marca quer ter o seu nome vinculado ao Corinthians. A empresa que menos faturou nessa crise no Corinthians, ela cresceu 30%, Neto. Então a gente vem conversando com grandes empresas e mais perto da eleição nós vamos estar anunciando, nós temos um investimento de fora, inclusive, com 0,6 ao ano, Neto. Tá. Nós vamos parar de buscar dinheiro dessa forma. O Veloso, Luiz Teixeira e Vitor perguntam para o Augusto, candidato à presidência do Corinthians, que diga-se de passagem, né, não é da situação. É verdade. Augusto, você falou de vários projetos aí, né, com relação a que você pretende fazer, hotel, a roda gigante e vários outros da iluminação também, todos interessantes. Mas o que Vai acabar com o Sub-23? Também. Isso aí é fundamental, né? essencial. Tem meu apoio total. Não precisa ter Tem meu tantos apoio jogadores total. assim, até porque não uso no time de cima. Mas o que eu quero saber, eu vi que você tem algum projeto com relação à base também. Porque tudo o que você falou, é claro que vai agregar o Corinthians, mas se você olhar, o Corinthians vendeu agora o name rights por 300 milhões. Só um jogador, o Pedrinho, conseguiu mais de 30% desse valor. Então, assim, a base pode ser a solução de muitos problemas do Corinthians, você investir, você revelar, desde que ela não esteja loteada. Porque a gente viu que empresários têm a maior parte dos jogadores e o Corinthians que faz, que treina, que paga o atleta, quando vende fica com 30%, 20%, chegou até a ficar com 5% do pirulão. Como é que você vai resolver essa situação da base para que o Corinthians possa ficar, se não com 100, mais próximo disso? E tanto é que você falou aqui que você saiu da base porque você viu muita coisa errada, que você podia citar uma, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês, ó. O Rony, por exemplo. O Rony, eu cheguei de viagem, estavam mandando o Rony embora. O garoto com 16 anos tinha acabado de sofrer uma cirurgia no joelho. Aí estavam mandando o garoto embora, eu perguntei por que está mandando esse garoto embora? Porque eu conheço um pouquinho de futebol. Quem mandou? Na época, o senhor Fábio Barroso e o pessoal da administração. Estavam mandando o Rony embora. Eu falei, faz o contrato desse garoto. Isso está o pai dele que é testemunho e está o próprio jogador. Olha o Rony que está aí.
Senão teriam deixado embora e não perder. Esse garoto também vai dar muito fruto. O Pedrinho também foi da nossa fase, tá? Eu me orgulho porque quando nós assumimos o Sub-17, eu era assessor, que antigamente era diretor, né? Hoje a nomenclatura se dá assessor, porque o Andrés acabou com essa nomenclatura. Quando eu assumi o Sub-17, nós tínhamos 68 jogadores no Sub-17. Nós enxugamos para 30 jogadores. 68? 68 no Sub-17. Meu Deus. Nós enxugamos o Sub-17 para 30, Neto. Isso eu me orgulho na nossa gestão, porque nós controlávamos o Sub-17. Não sei se você lembra, nós levamos o Sub-17 duas vezes aí no seu programa. Lógico. Fomos campeão do mundo. Lógico. Campeão da Copa do Brasil em 110 anos, é o único título que a base tem. Campeão paulista, campeão brasileiro, uma Taça São Paulo. Isso na nossa gestão, uma gestão que todos conheciam de futebol. Essa é a vantagem do Augusto Melo, que ele conhece de futebol e conhece muito do clube social. Por isso que as pessoas estão apoiando muito na gente. Enquanto trabalhamos na base, fizemos um excelente trabalho, fizemos um planejamento. E quando assumimos a base, para você ter uma ideia, o Pirulão ele era 5%. De quem era o Pirulão? 100%. Nós começamos a aumentar as porcentagens, 70-30, 80-20, o Maico foi 80-20, o Carlos Augusto foi jogador meu, 100%. Nós brigamos por aumentar a porcentagem. E na nossa gestão, Veloso, acabou a farra de empresário. Jogador da base criado no Corinthians é 100% Corinthians. Jogador de parceria com outros clubes é 80-20. 80 Corinthians, porque o Corinthians é a vitrine. 20 vamos deixar para o time, que é o que eles vão nos ceder jogador. E outra, enquanto fomos diretores da base, nós nunca compramos jogador, sempre trabalhamos com jogador com parceria. Então vamos acabar com essa farra da base. A base, jogador é 100% Corinthians. Luiz? Augusto, a gente sabe que na hora do discurso, principalmente para a torcida e a véspera de uma eleição, fica tudo muito empolgado, mas a gente precisa ver a prática, né? E você estava falando agora sobre a forma como você enxugou a base, o Sub-17 de 38 jogadores. De 60, de 70 para 38. Hoje o Corinthians tem um contrato. 92 jogadores. Quer que eu coloque aqui para você? Você tira a base, você tira o feminino. 92 jogadores, 15 milhões pode ler por mês. Pode ler você, Luiz, por favor. 15 milhões de reais é o valor da folha salarial mensal, incluindo e 1.800.000 de jogador pago emprestado. Exato. Dos 92 jogadores. São 92 jogadores com contrato. Você tira a base, você tira o futebol feminino, que não está incluso nisso. E muitos jogadores que você contrata não estreia, nem joga e são emprestados para as diversas equipes. O Oeste é uma equipe parceira, entre aspas, do Corinthians. Mas uma coisa que vocês falaram aí, acho que o Augusto falou, 1.800.000 reais paga para jogadores que estão fora do Corinthians? Isso. Quase 2 milhões? Isso. E aí eu queria entender, Augusto... Era 3 milhões e pouco, né? Diminuiu, tinha o Marlone, Giovanni Augusto e... Era 3 milhões e pouco? Guilherme. E o Guilherme. O Guilherme que está na... Que administração é essa? Que acabou o contrato. E aí a minha dúvida é a seguinte, como que você, assumindo um clube a partir do ano que vem, com 92 atletas, isso incluindo o Gemerson, que tem contrato agora para você mandar embora, tem que pagar 100%. Como que você vai se desfazer disso? Eu falo na prática, porque pro torcedor, para ele entender, tem que ser assim, né? Não tem como você falar, não, a gente vai acabar com isso, vai diminuir isso. Como que você acaba com uma folha que tem 92 jogadores sob contrato? Luiz, primeiramente não sou político, não gosto de política e não discuto política. O que eu estou conversando aqui está registrado em cartório. Não estou prometendo nada do que eu não vou fazer. Te dei um exemplo do que nós fizemos na base, com aumento de porcentagem. Todos os nossos jogadores do Sub-17, nós subimos 13 jogadores profissionais, todos eles dando lucro, inclusive o Pedrinho, a maior venda da história do Corinthians. Isso como um simples assessor de uma categoria de base com um trabalho que fizemos profissional. Imagine eu como presidente o que eu vou fazer no time profissional. Ninguém é maior que o Corinthians, ninguém fala pelo Corinthians, ninguém pode ser maior que a instituição. Por isso que eu contratei já um dos melhores advogados na área de contrato, para rever todos esses contratos. Se o jogador for emprestado, tem que se pagar o salário dele. Se não for, deixa ele treinando no Corinthians, ou usamos uma hora, ou vamos tentar rescindir, ou vamos tentar vender, ou usar como troca de moeda, enfim. E daí para frente, o jogador será contratado como era antes. Jogador para jogar no Corinthians, ele primeiro tem que ter amor e raça. Essa é a filosofia do Corinthians. Nós não temos um vestiário hoje, por isso que nós estamos tendo esse grande problema hoje. O Corinthians, se você for analisar, nós não temos um time mau, cara. Nós temos 6, 7 jogadores aí de seleções. Eu acho que o que está precisando aí é olho no olho, botar as contas em dias e ter um vestiário
mais harmonioso, mais tranquilo. Tem uma coisa aí, o Vitor pode fazer a pergunta, se você falou que vai conseguir uma empresa do Lampião, pai, você vai economizar 5 milhões, mas o Corinthians gasta 32 com o Guilherme, o Corinthians gasta 2 milhões com jogadores que não estão fazendo parte lá, então o dinheiro que você ganha de lá, você joga no esgoto. Por mês. Né? Por mês. É por mês isso. Você está fazendo um contrato de 5 anos se você for eleito. Então, não tem como bater as contas. Na verdade, isso pensando como na minha casa, que você tem que fazer isso pensando na sua casa também. Se você vai gastar... Você contrata o... Não fala das contas Você contratou o Jonatas Cafu, o Corinthians contratou o Jonatas Cafu de Piracicaba. Teve isso hoje. Pô, que é isso, cara? Até 2023. Pô, desculpa. Qual a diferença dele pro Leonatel? Ah, mas aí é antes da saída do Andrés, né? Por que contratou esse cara? Eu queria saber por que contratou esse cara que não jogou Na nada. base você não tem um Pô, cara que... que... Pô, você não tem um cara igual o Jonatas Cafu. Faz o que Exatamente isso. Olha isso. Então tem isso. Quanto que ele vai vir ganhar por mês? Ah, veio de graça, vai ganhar 300 conto. Contrato até quanto? 2023. 2023. E aí você traz Otero, Fábio Santos e Gemerson, um contrato até o meio do ano. Isso, como é que eu contrato um cara que não joga absolutamente nada, no meu ponto de vista, por 3 anos de contrato, ganhando 400 conto por mês? Vamos lá, quanto dá? 4.800, mais 4.800. São 15 milhões. Vai botar 5, vai dar 15 milhões pro Jonatas Cafu. Desculpa, você pode ter roda gigante, você pode ter isso, você pode ter aquilo, você pode ter... Hotel. Isso pensando em você, você pode ter... Tem uma nave espacial. Você tem que ter uma nave espacial. Nem assim. E outra coisa, não deveria deixar contratar nesse momento agora. E quando fez um contrato de 3 anos, e aí se você ganhasse o Mário Gomes e o Duílio, vocês vão ter que abraçar isso, Vitor. Augusto, inclusive dá um abraço pro pessoal dos Gaviões da Fiel, o Alex da Mata, que é assessor da Gaviões, mandou mensagem. Quem? O Alex da Mata, que é jornalista e assessor Vai da ter Gaviões. da Gaviões também, Vai, né? então, ele vai ter, o Augusto vai estar no dia 14, o Duílio no dia 12 Legal. e o Mário no dia 11. Vai ter uma live na Gaviões. O pessoal da Gaviões está acompanhando. Um abraço pro Alex. E assim como eu, a Gaviões não apoia nenhum candidato como instituição. Cada membro tem a sua simpatia. A Gaviões não está apoiando os 3 candidatos. E se for de política, né? Enfim, eu tenho amigos nas 3 chapas. Gosto muito do Nery, seu vice-presidente, gosto muito da dona Edna, que está com o Duílio, do Ojeda, que é candidato ao conselho pelo Mário Gomes, enfim. Corinthians, você falou que tem 2 coisas, né? Sócio e futebol. O futebol, goste ou não goste, o torcedor sabe mais ou menos o que esperar do Mário e do Duílio. Eu queria saber do Augusto, do futebol, você ganhando, quem é o nome que você tem na cabeça, diretor de futebol, o nome que quiser, diretor, futebol, gerente, quem é o seu cara para futebol? Em relação ao sócio, eu vi o seu projeto, eu não estou falando do meu caso, por minha causa, mas dando como exemplo. Eu fui sócio do Corinthians nos anos 80, meu pai foi sócio. Né? Eu frequentei o clube e tal, você falou dos anos 80, tinha 80 mil sócios, eu lembro em 87, meu pai voltou no Borbola, ganhou o Páscoa, o clube estava lotado, eu era criança, eu lembro daquela eleição. Eu lembro que meu pai voltou no Borbola e ganhou o Páscoa, ganhando o Matheus um pau a pau ali, se não me engano. O Corinthians, da sua proposta, está dizendo assim que o sócio ou sócio titular é familiar, né? Tem direito a um voto. Pelo que eu li no seu projeto, você quer que a mulher também tenha direito a voto dentro da mesma chapa. Eu tenho uma curiosidade, essa pergunta vai para o sócio que está nos acompanhando. Eu tentei, há uns 3, 4 anos atrás, voltar a ser sócio do Corinthians, eu moro na Zona Leste, próximo ao clube. Fui sócio dos anos 80, consegui ver meu número lá para voltar, para ver quanto que era, para fazer uma atividade e tal. Saia mais caro eu pegar meu título antigo do que comprar um novo. E assim, eu tenho mulher e tenho filho. Sai mais barato minha mulher fazer a academia que ela gosta, meu filho jogar bola onde ele joga, do que eu ser sócio e então desistir. Então, assim, eu não me senti estimulado a voltar a frequentar o clube. Não tenho nenhuma pretensão política, eu sou jornalista, não posso ter envolvimento político com nenhum clube, mesmo sendo o time do meu coração. Mas, assim, não havia, mesmo morando na região, não havia nenhuma... Qualquer coisa que eu fosse fazer, eu tinha que pagar a parte... Eu só gosto de futebol, mas minha mulher quisesse dançar, fazer ginástica, lutar boxe, se meu filho fosse fazer qualquer atividade, não tinha nenhum sentido para mim voltar a ser sócio. Então, se você tem algum projeto de reativar sócios antigos, e essa questão da mulher, ou do homem, no caso da mulher ser a titular, também virar não remido, poder votar. E o homem do futebol. Você vai voltar a ser sócio, Vitão. Com o nosso parque temático, vamos ter grandes atrações para a família, para os nossos filhos, para os netos. Neto não. Esse projeto... Estamos dentro. Esse projeto do 01 é para valorizar a mulher, porque ela conhece do clube, ela sabe quais são as deficiências do clube. E, além de tudo, a gente aumenta o quadro eleitoral do clube. O Corinthians, ele sempre foi um clube um pouco machista.
Está na hora de trazer a mulher para dentro da diretoria do clube. Nós teremos alguns cargos que nós vamos colocar algumas mulheres para que elas tragam a família de volta, porque elas sabem o que a família precisa dentro de um clube social. Hoje você paga R$200 na manutenção de um título familiar só para entrar no clube, porque você tem que pagar todos os departamentos para usar. Nós vamos acabar com o exame médico, com taxa de piscina, com taxa de academia, enfim, com todas as taxas. Você vai pagar a sua mensalidade e vai ter direito a usufruir todos os departamentos sem custo nenhum. Esse hotel, esses brinquedos, a roda gigante, todas essas coisas, nos dará uma receita enorme no qual nós vamos abaixar o preço do título e abaixar o preço da manutenção, porque essas receitas elas vão cobrir essas despesas. E aí a gente começa a trazer o sócio para dentro do clube. Esses ingressos que nós vamos ter deixar para o sócio lá dentro. O time de futebol vindo treinar na fazendinha, nós vamos colocar 1 quilo de alimento para ajudar as comunidades em volta do Parque São Jorge. Semana passada eu tive uma reunião na prefeitura, com o chefe de gabinete, com o chefe da Casa Civil. Nós fomos já entender algumas coisas que estavam criticando dentro do clube, por causa da roda gigante, por causa do hotel, que o clube está penhorado, que o clube está isso, aquilo. Graças a Deus, tudo liberado, tudo pronto para a obra. Assim que a gente assumir, a gente já começa um grande trabalho dentro do clube para trazer o sócio de volta. Ó, primeiro, a mesma 1 hora para você, Augusto. Não falou homem do futebol, hein? Então, fala. Quanto ao futebol, Quem vai ser o cara? você pode ter certeza. Já temos o cara, muito bom, profissional, honesto, sério, mas não podemos anunciar porque não ganhamos nada ainda. Lógico. Mas já estamos montando uma equipe forte, uma equipe qualificada de profissionais renomados, que tenha credibilidade no mercado para que a gente tire o Corinthians dessa situação. Quanto à base, também nós vamos usar de 4 a 6 jogadores todo ano na base, viu, Neto? Certo. Eu, como trabalhei na base, vou te dar um exemplo. No final do ano eu fiz uma brincadeira. Mas você vai mandar todo mundo embora da base, né? Com certeza, vai ser o maior choque de gestão já visto no futebol, Neto. Que bom. E além de tudo, já fechamos com uma das Big Four de auditoria, que quando nós entrarmos vai ter uma auditoria total para mostrar para o torcedor, para o sócio, que nós estamos assumindo daqui para frente. Para trás não é problema meu, mas vamos resolver. O meu problema é daqui para frente, a responsabilidade minha é daqui para frente. Que bom, você mandar todo mundo embora, não deixar esses caras... Que maravilha. Ó, é o seguinte, então é 1 hora para você, que já deu 1 hora, é 1 hora para o Mário Gobi e 1 hora também para o Duílio. Então, para as últimas considerações suas, para que você possa, espero que você tenha gostado, né? Todo mundo, a gente fez as perguntas que tinha que fazer, você respondeu, né? Você pode falar o que você quiser aí agora. Aí. Neto, a partir de amanhã tem um café da manhã no Parque São Jorge. Nós estamos lançando uma revista de 62 páginas, com todo o nosso projeto, todo ilustrado, tá? Aqui, ó, com o parque, registrado em cartório. A partir de amanhã essa revista estará na mão de todos os sócios para nos conhecer, entender o nosso projeto, quais são a nossa intenção para o Corinthians. Peço o voto do sócio para essas chapas que eu vou falar. Chapa 30, 76, 77, 90, 23, 21, 01, 54, chapa 12. O conselho também precisa ser renovado. Está na hora da gente trazer a responsabilidade de volta para o conselho, porque nós vamos precisar do conselho também para esse projeto. Então, o conselho precisa ter novamente a responsabilidade. Nós vamos levar essa responsabilidade para o conselho. Por isso, eu peço o apoio do sócio. Vote em Augusto Melo, é o novo, é o que precisa o Corinthians. Vamos transformar o Corinthians numa das maiores potências do mundo. Pode confiar nisso. Obrigado, viu, Augusto? Espero que você tenha gostado. Eu que agradeço, Neto. E o espaço é seu. Né? A gente fica muito feliz, parabéns ao Rafa que conseguiu aí, né? Porque a gente vai deixando e cada um vai falando e está aqui. Se você falou que está em cartório, está aqui. O próximo é o Mário Gobi e o próximo é o Duílio também, que nós vamos conversar com ele. Obrigado, Augusto. Fica com Deus. E ó, jamais vou esquecer quando você trouxe o time campeão nos Donos da Bola. Que você Neto, fez. só mais uma coisinha. Pode falar. Todo esse pessoal já esteve lá, Neto. E não fizeram nada pelo Corinthians. Está aí o resultado, a conta chegou. Está na hora de uma renovação. Aposte em gente nova. Eu sou mais um do louco que vou transformar o Corinthians numa das maiores potências do mundo. Confie em mim, tem minha palavra. Falou, Augusto. Fica com Deus aí. Muito obrigado pelo espaço. Fica com Deus.